não fosse o Cuca, o cara substituto do Turco, ele já tinha caído? Já tinha caído. O Cuca tem uma história no Atlético, né? Ele é o maior técnico da história do Atlético. Ganhou os maiores títulos, então ele tem um peso muito grande. E o detalhe, é o cara que levou todos esses caras ao título do ano passado. Então a confiança da diretoria em cima dele é muito grande, a ponto de... Era para o Turco ter caído antes. Ele não caiu antes porque não tinha um substituto. E estavam tentando convencer o Cuca a voltar. Quando eles conseguem convencer o Cuca a voltar, aí eles tomam a iniciativa de cair o Turco. Mas todo mundo cravava que depois daquela goleada contra o Fluminense, o Turco cairia ali. Sim. Eu estava no Rio agora, o próprio torcedor do Fluminense do Uber falou comigo, não sei como é que ele não caiu ali. Eu falei, eu sei, porque não tinha um substituto. Tinha o substituto. O substituto. Porque substitutos tinham vários. Mas a ideia era a seguinte, como é que eu vou... Eu tomei 6 não antes de trazer o Turco. Então eu vou tomar não de novo? Eu não posso ficar sem treinador. Eu tô às beiras aí de uma Copa do Brasil e de uma Libertadores, como estava. Então eu tenho que trazer um cara que é um tiro certo. Pô, o Cuca conhece todo mundo. Ele não tem um momento de experiência, de não conhecer, de ser apresentado. Então, para eles, era um encaixe ideal, cara. Tanto que quando ele chega lá em Porto Alegre, e depois do 3-0, eu pergunto para ele na coletiva, eu falo, pô, todo mundo tá na expectativa que você vai chegar a fazer assim, vai voltar o time em 2021. Por que não aconteceu e você tomou de 3 hoje? Aí ele fala, olha, ano passado, o nível individual dos jogadores estava aqui. Esse ano eu estou encontrando aqui. Então eu vou ter que trabalhar. Então ele encontra um time. Então, mas isso aí é a culpa diferente. de quem? A culpa é dos atletas que estavam aqui o ano todo trabalhando com o Turco ou com o Turco e a comissão dele? Cara, eu acho que eu não consigo não tirar a responsabilidade muito maior dos jogadores. Porque eles têm um CT para treinar, eles têm voo fretado, eles têm hotel 5 estrelas, eles têm salário em dia, que é obrigação, mas que poucos clubes fazem. Então eles têm toda uma estrutura. Só que é o seguinte, uma coisa é você almejar, é você querer alcançar as coisas. Outra coisa é você estar acomodado e você achar... Rolou uma soberba? Não sei se é soberba, mas eu acho que o time chegou e falou assim, já ganhamos tudo, a gente sabe o que tem que fazer, vamos levando. A coisa vai acontecendo normal. Só que, cara, futebol, ele é momento. Se você relaxa, aí vem um outro time, começa a crescer, ele passa por cima de você. Se você não cuidar da sua parte física, o outro cara vai cuidar, a coisa vai tomando uma proporção. E aí você começa a conversar com as pessoas... Aí, por exemplo, eu tava lá no Engenhão, viraram para mim e falaram assim, isso deu um rebu, eu apanhei pra caramba em rede social. Né? Porque viraram para mim e falaram, o Atlético tava ganhando de 1-0, falaram, procuraram o Cuca. E ele tá pensando, mas tem alguns jogadores não querem o Cuca. Eu falei, pô, mas por que não querem o Cuca? Não, ficou legal aquela entrevista que o Lisca deu, quando ele fala que o Cuca falou com ele que saiu do Atlético porque o Cuca não via maneira de extrair mais coisas dos jogadores, que os vestiários, ele teve alguns problemas de vestiário, problema com o Savarino. Isso caiu mal para alguns do grupo, eles não gostaram, eles não querem o Cuca de volta. Eu ouvi isso, tudo bem, passou. O Atlético empata com o Cuiabá na quinta, o Turco é demitido na sexta. E aí eu vou para o programa Debate Alvinegro na hora do almoço e comento isso, porque aí agora eu podia comentar. Falei, me falaram já que estavam conversando com o Cuca, pode ser que o Cuca, mas tem uma galera que não gosta. Pô, aí todo mundo no Twitter me rebenta. Aí um cara, não sei quem, corta a minha fala, coloca no Twitter, e aí todo mundo já acha que tá generalizando. Não tô falando todo mundo, tô falando alguns jogadores. Nenhum treinador agrada 30 jogadores, gente. Só joga isso, negócio desse, gente. Eu ouvi falar também que tinha uma questão da saída do Cuca no começo do ano, que alguns se sentiram assim, essa palavra é forte, mas é algo assim, meio que abandonados, porque tinha a Libertadores por vir, Supercopa do Brasil. Ficaram puto mesmo, o cara saiu... E aí depois, e aí com a volta dele depois, os caras falaram assim, agora o Cuca chega como salvador da pátria. Nós ficamos aqui com o Turco, não é que não deram conta, estava classificado na Libertadores, estava na Copa do Brasil. Terceiro lugar do Brasileiro. E terceiro no Brasileiro. Estava indo bem, relativamente, não estava como 2011, mas estava cumprindo o papel. Tinha ali. Resultado e não e aí tinha depois, rendimento. exatamente, aí teve isso assim, agora o Cuca chega como salvador da pátria, sendo que o trabalho também é nosso, ou na maioria das vezes é nosso, dos jogadores que estamos em campo. Você acha que isso pegou também? Que os caras não quiseram comprar o boi do Cuca de novo? Só complementando, eu tenho, aí não é informação, eu tenho essa impressão de que muitos jogadores do Atlético não compram mais a ideia do Cuca. É uma impressão que eu tenho. Eu acho que o ambiente não estava 100% como ele imaginou que ele ia encontrar. E quem acha que se continuasse o Turco, o Atlético ia continuar na mesma, isso é informação. Teve jogador que chegou pro Turco e falou assim, professor, vamos intensificar o treino.
não tá bom, nós estamos precisando de fazer algo. Os próprios jogadores estavam incomodados. A gente não vai no CT, a gente não tem condição mais de falar como é que tá o treinamento. Mas isso eu ouvi de uma pessoa muito forte ligada ao jogador que falou, pô, o pessoal tá pedindo para intensificar. E, tem cara na noite. Tá incomodando o grupo, porque tem jogador que não tá levando a coisa séria e tudo mais. Então, assim, isso tudo já faz com que o grupo fique incomodado. Então, eles já estavam incomodados com o Turco. Aí volta um treinador que abandonou a turma. Já tem uma galera que não tá tão satisfeita. Aí no primeiro jogo o cara toma de 3. Né? Quer dizer, não é o salvador da pátria instantâneo como todo mundo imaginava. Então aí o Cuca, eu acho que ele começou a perceber que ele tinha um desafio muito maior do que ele imaginava. Porque quando ele vem e resolve ir pro Atlético, de volta, ele imagina assim, eu vou pegar um time todo montado, eu chego ali, faço um pequeno ajuste aqui, e a coisa vai andar. Só que não foi assim. E aí você tem um Palmeiras, que era o segundo jogo dele aqui em Belo Horizonte. E aí pra você ver como é que eu falo que eu acho que tem muita culpa de jogador. O Atlético jogou muito bem contra o Palmeiras. Jogou muito. Com o Cuca, no segundo jogo. Né? Mas depois disso a gente não viu jogar mais assim. Mas na hora que o Mineirão tava cheio, que eles tinham que dar uma satisfação, que o torcedor tava lá, correndo, os caras fizeram. Aí quando você vai lá para São Paulo, aí tô lá no jogo, o Hulk perde aquela bola no final que ele não perderia no passado, né? Aí o Vargas é expulso, o Atlético não consegue ganhar com 2 a mais. Pô, não dá, né? Então eu acho que faltou um pouquinho mais de ambição, sabe? E quando o Vargas dá aquela entrevista para a Globo, que ele cita o fato de que eu tô acomodado, isso cai como um tiro dentro do Atlético. É porque se ele estava, pode ser que tinha outros acomodados também. E se ele estava, como é que ninguém percebeu? Porque ele dá uma declaração dessa em julho e ele fala, pô, eu tô há 7 meses aqui acomodado. Claro que isso caiu como um tiro. Claro que todo mundo do Atlético ficou bravo, teve uma repercussão muito grande entre Atlético e Globo por conta disso, porque ele não tinha sido autorizado a dar entrevista. Tudo. Mas ali ele expõe uma coisa que o torcedor já está desconfiado, né? Ele deu a entrevista sem a camisa. Sem a camisa. Ele tentou, através do empresário, do assessor dele, dar uma satisfação ao torcedor, porque no mesmo dia, inclusive, tinha tido aquele protesto na beira, lá na Cidade do Galo. Que seria o quê? Se eu me justifiquei com os torcedores lá, eu vou me justificar agora com todo mundo. Com todo mundo através do canhão, que é a Globo. E porque tá todo mundo querendo me matar por causa da expulsão. Eu vou tentar, né, apaziguar isso. Só que ele tava indo bem na entrevista até na hora que ele vira e fala. Porque eu tava acomodado, porque ano passado já ganhei tudo e tal. E aí você sabe como é que essas coisas... Pô, se ele tava assim, os outros não podiam estar assim. Então esse para mim é um grande problema que o Atlético até hoje está enfrentando.